Há poucos dias das eleições em João Monlevade, são aguardados mais de 61.423 eleitores espalhados em 215 zonas eleitorais. Para esclarecer o processo, entrevistamos Hortência Carvalho, chefe do cartório eleitoral de João Monlevade. Com mais de 61.423 eleitores aptos a votar, a expectativa é de grande participação nas urnas. A chefe do cartório eleitoral explica a logística preparada para o pleito. No dia da eleição, o trabalho nosso começa muito antes, exatamente por questão da segurança e da logística, porque isso implica em vários locais de votação, a entrega das urnas eletrônicas, e isso é feito com o Poder Público Municipal, que nos disponibiliza o transporte para isso. Além da organização, a segurança é uma prioridade. Autoridades policiais já estão mobilizadas para garantir uma votação tranquila, como explica Hortência Carvalho. E tudo é feito também sobre a segurança da Polícia Militar, com o escoltamento das viaturas, quando da entrega das urnas eletrônicas, e também quanto ao patrulhamento que se faz no cartório eleitoral de 2 em 2 horas, em razão das nossas urnas já estarem preparadas para o dia da eleição. Sabemos que os ônibus coletivos estarão gratuitos no domingo. Qual a importância dessa medida para facilitar o acesso dos eleitores? A frota será a mesma, com os mesmos itinerários e horários de dias de semana, de dias úteis, de segunda a sexta-feira. Não há um ônibus para levar os eleitores até determinado local de votação e retornar com eles. O eleitor que precisa do transporte público no dia da eleição terá acesso a ele gratuitamente nesses mesmos horários dos dias úteis. Não é necessário nenhum tipo de requerimento, nenhum tipo de informação, basta mesmo adentrar ao ônibus e ir até o ponto desejado, e o retorno obedecerá às mesmas linhas dos dias recorrentes. Além de questões logísticas e de segurança, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o que acontece se deixarem de votar. Agora, aquele eleitor que não conseguir justificar no dia da eleição, ele tem até 60 dias depois da eleição para fazer a justificativa. Essa justificativa pode ser presencialmente em qualquer cartório eleitoral ou no site do TRE pelo sistema Justifica. Mas nesses casos, ele tem que apresentar um comprovante pelo qual ele não conseguiu votar, porque vai depender do deferimento do juiz eleitoral. Se ele não justificar e se o juiz indeferir essa justificativa, ele regulariza a situação mediante o pagamento da multa eleitoral. Quem fica sem votar e sem justificar por 3 eleições consecutivas tem o título cancelado no sistema. Para esses casos, não é possível mais fazer nada até o dia da eleição, porque o cadastro fecha 150 dias antes da eleição, ok? Agora, para aqueles que estão apenas com uma multa eleitoral, devendo apenas uma multa ou 2, e que o título ainda não foi cancelado, essas multas não o impedem de votar. Mas caso ele queira já regularizar a sua situação, basta ele, no site do TRE, fazer a consulta de débitos eleitorais, e lá mesmo ele emite a guia e consegue pagá-la mediante Pix, diretamente para as contas do Tesouro Nacional. Vindo ao cartório, também podemos emitir a guia de multa, e ele pode fazer o pagamento ou na agência do Banco do Brasil ou via Pix pelo celular, aqui no cartório mesmo, e a situação está regularizada. Os votos valem como prova de vida no INSS, aposentados, idosos, pensionistas. É verdade ou é fake news? Olha, essa informação saiu circulando em vários grupos, em redes sociais, e o fato é o seguinte: existe de fato uma previsão na legislação do INSS que o voto poderá servir de prova de vida para os contribuintes. Porém, isso é uma previsão apenas que não foi regulamentada junto com a Justiça Eleitoral. Então, por hora, as eleições de 2024 não estão inclusas nessa possibilidade de servir como prova de vida para o eleitor contribuinte. Para aqueles que votam pela primeira vez, a ansiedade e as dúvidas são comuns. A chefe do cartório eleitoral destaca as orientações mais importantes. O cartório eleitoral esse ano fez uma campanha com o jovem eleitor, foi disponibilizado transporte público para que eles viessem ao cartório em horários especiais para tirarem o título. Isso é o eleitor que tem o voto facultativo entre 16 e 18 anos, né?
E o que a gente aconselha a eles é que saibam a importância desse voto, a importância que tem ao cidadão de escolher os seus governantes, que ele procure saber quem são os candidatos. Hoje as divulgações são de fácil acesso, ainda mais para o público jovem que tem acesso às redes sociais e todos os canais digitais de comunicação. Então, que ele procure conhecer o seu candidato, saber quais são as pretensões, as suas propostas e faça uma boa escolha. O voto não se encerra na urna eletrônica. É um voto de confiança em que o candidato eleito tem 4 anos para prestar contas ao cidadão que o elegeu.